Você não sai, passando aí, você não sai. Agora saiu só o lado da orelha. Alguém chegou. O pastor Salmão Silva chegou. Praise the Lord. Is everyone back from lunch? O pessoal está de volta aí. Glória a Deus. Não está. Não estão ainda. Nosso relógio está adiantado. Our clock is... Paz do Senhor. Desculpa, quem é? Gabriel Gibara, eu estou aqui. Ô, pastor Gabriel Gibara, cadê seu rostinho? Eu estou com a câmera desligada porque eu estou na estrada. Tá na estrada? Acompanhando a aula. Tá no Ceará, é? Não, eu estou indo para Ohio. Ah, ok. Rapaz, você é um cara de fé mesmo, viu? He's on the road to Ohio, and he's following the class by phone. Wow. Yeah. Praise God. Amém. Dedicated. Deus abençoe vocês. Amém, pastor Gabriel. Um abraço. Um abraço. Safe travels. Thank you. Chefe Cássio. Ó, o Cássio está chegando aí, o pastor Alcir. Pastor Alcir. Rapaz, pastor Cássio. Rapaz. Pastor, amém. Nossa, que vozeirão, hein? Is that where he's heading to? Is he in Columbus? Casio, Pastor Casio. Cassio's in Florida. Oh, Florida. Yeah. Praise the Lord. Deixa eu ver que hora que vai. Tem muitos irmãos que estão sem câmera, mas de repente já estão aí. You ready? Por favor, quem está aí, avisa que não está, por favor. Pastor, estou aqui. Estou por aqui, pastor. Também estou aqui. Amém. Olha aí, o pastor Joel Silva. Ó, o Joel Silva. Também estou aqui, pastor. Meu Deus. Também estou aqui, pastor. Acho que dá para disparar, meu amigo. Sim, senhor. O senhor quiser começar aí pra gente, já fica. Aleluia. Vou pedir ao pastor Salmão, nosso presidente da Inglaterra, para orar, por favor. Sim. Querido Pai, graças te damos por mais esse momento, que estamos na tua presença, Senhor, aprendendo a tua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Queremos orar sobre o pastor Gibara, que está viajando, mas participando e ouvindo a aula. E todos nós estamos, Senhor, aprendendo a tua palavra, que possamos realmente aprender e colocar em prática. Dá-te um bom tempo agora também, nesta tarde, abençoando o pastor Ben, o pastor Nalim, que estão diretamente nesse trabalho. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amen. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. So we're continuing this afternoon on parables. Então nós vamos continuar nessa tarde nas parábolas. We want to focus on the main parables in Mark chapter 4. Nós vamos focar aqui nas parábolas principais no Evangelho de Marcos, capítulo 4. We understand that the multitude could not understand the parables.
nós entendemos que a multidão não conseguia entender as parábolas. But the secret of the kingdom of God was buried in these parables. Mas o segredo do reino de Deus estava não enterrado, sepultado nessas parábolas. When Jesus talked privately with his disciples, Quando Jesus falava em privado com seus discípulos, he explained why the multitudes could not understand them. ele explica por que as multidões não podiam entendê-las. He finished the parable of the sower with this challenge. Ele termina a parábola do semeador com este desafio. Let anyone who with ears to hear listen. Que aqueles que têm ouvido ouçam. So it was possible to understand, Então era possível entender, but generally speaking, the purpose of the parable was to keep the multitude from understanding. mas falando de uma forma geral, o propósito das parábolas era para que as multidões não entendessem. And to only reveal the emerging mystery to the emerging kingdom to true followers. Mas, na verdade, a sua intenção era revelar esse mistério emergente para desse reino emergente para os verdadeiros seguidores. So Jesus explained the parable's meanings to the disciples privately. Então Jesus explicava o significado das parábolas aos seus discípulos privadamente, Saying in verse 11 of chapter 4 that they contain the secrets of the kingdom of God. Falando no capítulo 4, versículo 11, que elas continham o segredo do reino de Deus. So when Jesus spoke in parables, these parables was both to conceal something and also to reveal something. Então, quando Jesus falava das parábolas, eles eram ambos para conceber alguma coisa e também para revelar alguma coisa. There are four main parables in Mark 4. Existem pelo menos quatro parábolas principais em Marcos 4. Really three if you don't count the bushel basket as a parable. E 3 se você não contar o alqueire como uma. There's another one in chapter 8 Mas há uma outra no capítulo 8 and a final one in chapter 12. e uma final no capítulo 12. I've listed them in the notes. Eu listei essas parábolas nas notas. There's the parable of the sower, Tem a parábola do the semeador, lamp under the bushel a basket, candeia debaixo do alqueire, the parable of the growing seed, a parábola da semente que the cresce, parable of the mustard seed, a parábola do grão de mostarda, the yeast of the o Pharisees, fermento dos fariseus and then the parable of the wicked tenants. e a parábola dos servos ímpios. All of these parables are about the kingdom of God. Todas essas parábolas são sobre o reino de Deus. It's stated directly at the end of each of the parables. Elas falam diretamente no final de cada parábola. I'm sorry, at the beginning of each of the parables. Desculpe, no início de cada parábola. And if you remember Mark 1:14, E se você se lembrar de Marcos 1 e 14, the essence of Jesus' message was the proclamation that the kingdom of God has come near. você vai ver que a essência da mensagem de Jesus era a proclamação de que o reino de Deus havia chegado. This is essentially what Jesus went about doing throughout Galilee. Isso é essencialmente o que Jesus andou fazendo na Galileia, It was proclaiming the kingdom of God is at hand. proclamando de que o reino de Deus havia chegado. In essence, this was all of his teaching. E, em essência, isso foi todo o seu ensinamento. Let's look at the idea of a parable just for a moment. Vamos voltar à ideia da parábola por um instante. It comes from the word parabole. Vem da palavra parabole. In Greek, it has the meaning of comparison or illustration. No grego tem o significado de comparação ou ilustração, But it's used to hide what is meant that would demand an explanation. mas ela é usada para esconder aquilo que ela realmente significa e demanda uma explicação. So the explanation of why Jesus used this method, Então, a explicação pelo qual Jesus usou esse método, as he taught about the kingdom, conforme ele ensinava sobre o reino, it's actually embedded in the first parable of the scattered seed. na verdade está explicada ou dentro da parábola da semente lançada. There's four responses to Jesus' kingdom message. Há 4 respostas à mensagem de Jesus sobre o reino. Some fell on the ground,
Algumas sementes caíram no caminho, I'm sorry, the road. Some fell on the rocky ground. outras caíram no solo pedregoso, Some fell among the thorns. outras caíram entre os espinhos And some fell on the good soil. e outras caíram no solo bom. So the parables are intended to keep those out who are not genuine, Então as parábolas destinam-se a manter fora aqueles que não são genuínos, those that are not capable of producing genuine fruit in his new community. aqueles que são incapazes de produzir frutos genuínos em sua nova comunidade. And this main parable ends with the verses 33 to 34 in chapter 4. E essa seção de parábolas principais termina com esses versos no capítulo 4, 33 e 34. So with many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it. He did not speak to them except in parables, but he explained everything in private to his disciples. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. So at this stage, Jesus was only willing to speak as directly as his audience could hear it. Então, nesse estágio, Jesus estava apenas disposto a falar tão diretamente quanto o seu público pudesse ouvi-lo. He explained everything to his disciples, Ele explicava tudo aos seus discípulos, and even then they did not fully understand. e ainda assim eles não podiam entender completamente. So both the miracles and the parables played a very specific role in Jesus' proclamation of the kingdom. Então, tanto os milagres quanto as parábolas desempenharam um papel muito específico na proclamação do reino por parte de Jesus. So the miracles established Jesus' authority. Então, os milagres estabeleceram a autoridade de Jesus. They were used increasingly to raise the question of his authority on all fronts across his 3.5-year ministry. Eles foram usados de uma maneira progressiva com relação ao questionamento da sua autoridade em todas os frontes durante o seu ministério de 3 anos e meio. Now, parables hid important details of his message. Parábolas escondem importantes detalhes da sua mensagem. The message that the kingdom of God is at hand. A mensagem de que o reino de Deus é chegado. As he unfolded that plan, ultimately leading to his death. Conforme ele vai revelando aquele plano chegando até a sua morte. But he explained those parables privately to his disciples. Mas ele explica essas parábolas de maneira privada aos seus discípulos. So the miracles were not illustrations of Jesus simply meeting the needs of people. Então, os milagres não foram só ilustrações de Jesus tratando ali com as necessidades das pessoas. Before insensitively sharing the gospel with them. Antes de uma maneira insensitiva ou insensível compartilhar o evangelho com elas. The parables were not the chosen method of a skillful teacher As parábolas não eram o método de um professor habilidoso who knew you must teach with illustrations to uneducated people. Que sabia que deveria ensinar com ilustrações para pessoas sem instrução, Rather than an academic approach. ao invés de uma abordagem acadêmica. The parables and the gospels, As parábolas e os evangelhos, they weren't intended to establish people in the faith. não tiveram a intenção de estabelecer pessoas na fé. That would come later. Isto viria depois. We're going to look at the topic of the explaining the kingdom of God. Nós vamos olhar um pouquinho sobre o tópico de explicar ou explicando o reino de Deus. We look at this idea the kingdom of God has come near. Nós vamos olhar para essa ideia de que o reino de Deus está próximo. Mark is saying this is the essence of the message of the good news that Jesus preached. Marcos está dizendo aqui que essa é a essência da mensagem das boas novas que Jesus pregou. There are many other references to the kingdom of God in Mark's gospel. Existem muitas outras referências sobre o reino de Deus no Evangelho de Marcos. And at the core, parables in chapter 4. E nas parábolas principais no capítulo 4, Where Jesus describes what the kingdom of God is like. onde Jesus descreve como é o reino de Deus. There are many scripture references here that you can look over. Tem muitas referências bíblicas aqui que você pode olhar. We'll touch on some of these as we continue in this study. Nós vamos falar de algumas delas conforme continuamos. But Mark summarizes the good news Jesus came preaching as the kingdom of God is at hand.
Mas Marcos resume as boas novas que Jesus veio pregando como o reino de Deus está próximo, It's very near. está muito próximo. And we can observe several things from this. Nós podemos observar várias coisas dessa instrução. So the summary, we could say, here's a few things we can summarize. Nós podemos dizer que aqui estão algumas coisas que nós podemos resumir. The essence of Jesus' proclamation, or the kerygma of the good news, A essência da proclamação de Jesus, do querigma ou das boas novas, was that the kingdom of God is at hand. era que o reino de Deus está próximo ou é chegado. To his audience, Para a sua audiência, this would mean that the Messiah is coming to set up the kingdom promised to Israel. Isso significa que o Messias está vindo para estabelecer o reino prometido a Israel. In their understanding, E no seu entendimento, Israel's captivity would be ended. o cativeiro de Israel terminaria, Israel would enjoy all that was promised, Israel desfrutaria de tudo que foi prometido, healing of all diseases, a cura de todas as doenças, the Spirit being poured out, o Espírito derramado, sins forgiven, os pecados perdoados, a great feast, uma grande festa, inheriting the earth, herdar a terra, Satan defeated, Satanás derrotado the final judgment of all e o nations. julgamento final de todas as nações. But a couple of words are important here. Mas algumas palavras são The importantes aqui. phrase, the time is fulfilled, A frase, o tempo é chegado ou está completo, it refers to the fact that the appointed time of setting up the promised kingdom is here. refere-se ao fato de que o tempo apontado da instalação do reino prometido está aqui. Or the period of time before setting up the kingdom is complete. Ou o período de tempo antes da instalação do reino está completo. So the term the kingdom of God has come near, Então, o termo, o reino de Deus está it próximo, refers to the kingdom of God as approaching or drawing near. se refere ao reino de Deus se aproximando ou chegando mais próximo. There were many in the nation of Israel who were waiting for the kingdom of God. Haviam muitos na nação de Israel que estavam esperando pelo reino de Deus. So this implies an understanding of the times. Então isso implica o entendimento dos tempos. They were looking for the Messiah. Eles estavam esperando o Messias. They had an attitude of faith and repentance, Eles tinham uma atitude de fé e arrependimento, which is what Jesus called for in those who would make up his new community. e é exatamente isso que Jesus chama ou pede àqueles que vão participar ou fazer parte dessa nova comunidade. Anyone who knew the Old Testament Qualquer que conhece o Novo Testamento knew the inauguration of the kingdom would be preceded by repentance of the nation of Israel. qualquer que conheceu o Antigo Testamento sabia da inauguração do reino, que ela seria precedida pelo arrependimento da nação de There would be Israel, a forgiveness of sins que haveria perdão de pecados and the internal church accomplished by God. e uma igreja interna que seria cumprida ou construída por Deus. Yet this was not the state of the nation as illustrated by John the Baptist. Então, esse não é o estado da nação que é pintado ou mostrado por João Batista. He was crying in the wilderness for national repentance. Ele estava gritando no deserto por um arrependimento nacional. Mark presents to us a different picture of the general state of the nation and its leaders. Marcos apresenta um quadro diferente do estado geral da nação e de seus líderes. They thought they were better than their rulers. Eles achavam que eles eram melhores do que do que aqueles que mandavam neles. They hated their rulers and they wanted a Messiah to come who would crush their rulers. Eles odiavam os seus senhores e queriam um Messias que viesse e esmagasse aqueles que estavam sobre eles. They did not they wanted to be rulers themselves. Eles queriam ser os donos da situação. They did not see themselves as needing forgiveness. Eles não se viam como alguém que precisasse de perdão. And they created a system out of the Old Testament E eles criaram um sistema no Velho Testamento that made them think they were better than the Gentiles and the leaders and better than other Israelites. que fez com que eles pensassem que eles eram melhores que os gentios e os seus líderes e melhor até do que outros israelitas. All of this made them unprepared to respond to the idea that the kingdom was at hand. Tudo isso fez com que eles estivessem despreparados para responder à ideia de que o reino havia chegado. So Jesus was proclaiming that the kingdom of God was near.
Então Jesus estava proclamando que o reino de Deus estava próximo, but the setting up of that kingdom would be totally different from what they expected. mas a instituição desse reino seria totalmente diferente do que eles esperavam. Mark 10, verse 13 to 16 makes this clear. Marcos 10, do 13 ao 16, deixa isso bem claro. That even though the kingdom of heaven is near, De que, ainda que o reino de Deus estivesse próximo, it brings with it further judgment for the nation of Israel for its current state. esse reino traria com ele um julgamento para a nação de Israel pelo seu presente estado. Only those who listened to Jesus and repented of their sins, Somente aqueles que ouvissem a Jesus e se arrependessem dos seus pecados, their own arrogance and self-righteousness, da sua própria arrogância e da sua própria autojustiça ou Their- autojustificação, their lack of compassion, a sua falta de compaixão, their desire to rule and crush others, o seu desejo de mandar e esmagar outros, their hatred for the o Gentiles. seu ódio pelos gentios. Only those that were willing to repent of that sin would be saved from the coming judgment. Somente aqueles que estivessem desejosos de se arrepender desses seus pecados seriam salvos. And entering the kingdom and avoiding the coming judgment on Israel Entrar no reino e evitar o julgamento que viria sobre Israel it required a childlike faith. exigia uma fé como a de uma criança. Only the one who would repent and believe in Jesus could enter the kingdom. Somente aqueles que acreditassem em Jesus, se arrependessem, entrariam no reino. In chapter 10, No capítulo 10, the scribe who came and asked Jesus about the greatest commandment, o escriba vem e pergunta a Jesus sobre o maior dos mandamentos. he was near to entering the kingdom. Ele estava próximo de entrar no reino. And this implies that the kingdom was something that could be entered now, E isso implica de que o reino era algo que poderia ser alcançado agora. not just at a distant date related to when Christ would return. Não a uma data distante relacionada a quando Jesus voltasse. So the Messiah would return at some future date to fully set up his kingdom. Então o Messias voltaria em uma data já preparada para estabelecer completamente o seu reino. But he, at that time, would judge the nations and gather his people from everywhere. E naquele tempo ele julgaria as nações e juntaria o seu povo de todos os lados. So how could it be at hand? Como então ele poderia estar próximo? When referring to his return, Jesus also states that no one knows the time or the date. E ao se referir ao seu retorno, Jesus também afirma que ninguém sabe a hora ou a data. So in one sense, the kingdom of God was being inaugurated then, Então, em um sentido, o reino de Deus estaria sendo inaugurado agora. yet the fact is that the master would return and set up a kingdom that was still something to be done in the future. E ao mesmo tempo, existe o fato de que o mestre viria, retornaria e colocaria o seu reino, instauraria o seu reino em algum tempo no futuro. It was a time no one knew. É um tempo em que ninguém saberia. In chapter 13, even Jesus himself. No capítulo 13, mesmo Jesus disse. But he would return. Mas ele voltaria. He would set up the kingdom. Ele instalaria o seu He reino. would enjoy a new covenant meal with his disciples at a greater future feast in the future. Ele ia apreciar uma ceia com os seus discípulos numa festa, uma grande festa no futuro. So we come to an important question. Então nós chegamos a uma questão bem importante. Was Jesus inaugurating the kingdom now, Estava Jesus inaugurando o seu reino agora, or was he setting it up in the future when he returned? ou ele iria inaugurar quando ele voltasse no futuro? What Mark does is he creates a grand narrative O que o Marcos faz então, ele cria uma grande narrativa when pointing to a time when the full and formal kingdom will be set up when Christ returns. apontando para um tempo quando Jesus quando será completo e um reino completo e formal que Jesus vai instalar e quando ele retornar. But before that time, Mas antes desse tempo, there'll be a great persecution of Israel. haveria uma grande perseguição em Israel. The temple will be destroyed. O templo seria destruído. The entire destruction of Israel would have been complete if God had not intervened. Israel seria completamente destruído se Deus não intervisse. And the judgment of Israel would just be the beginning of the birth pangs, E o julgamento de Israel seria apenas o início das dores de parto, leading to Christ's return and setting up the kingdom.
levando ao retorno de Cristo e à instauração do seu reino. Prior to that time, Antes desse tempo, kingdom will be against kingdom. reino estaria contra reino. A history of wars will precede his return. Um histórico de guerras iria preceder o seu retorno. So which is it? Então, o que é isso? Is the kingdom really near, Será que o reino está mesmo próximo? or is it far away after all? Ou será que ele está longe? Historically, we know it's out to be far, Historicamente, nós sabemos que estaria longe. or is it really? Ou será que seria? There seems to be mystery here. Parece que há um mistério aqui. How can something begin now, Como que alguém pode começar agora, yet not be inaugurated until Christ returns? mas não ser inaugurado até a volta de Cristo? And the answer is found in Mark chapter 4 E a resposta é achada em Marcos 4 and these kingdom parables. e nas parábolas do reino. In research, scholars call this the messianic secret. Em pesquisa, os scholars chamam isso de um segredo messiânico. Let's first look at Jesus' interpretation of the scattered seed on 4 types of soil. Vamos primeiro olhar para a interpretação de Jesus nas sementes lançadas e os 4 tipos de solo. The first 3 seeds do not produce growth. As primeiras 3 sementes não produzem crescimento, But the 4th one does bear fruit. mas a quarta vai frutificar. 30, 60, and 100-fold. 30, 60 e 100%. And then he 100 builds on vezes. this parable with 2 more parables, E aí ele edifica nessa parábola com mais 2 parábolas, the growing seed and the mustard seed. a semente que cresce e o grão de mostarda. And we see 3 things in the kingdom parables. E nós vamos ver aqui 3 coisas nessas parábolas do reino. First, the seed that's scattered on good ground will multiply 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Primeiro, a semente que cai no bom solo vai multiplicar 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. The second thing is the growth of the kingdom will result in a great harvest. A segunda coisa é que o crescimento do reino vai resultar numa grande colheita. And the third point is the great harvest will produce a great kingdom in the future. E o terceiro ponto é que essa grande colheita produzirá um grande reino no futuro. So in between reciting and interpreting the parable of the scattering seeds and the 4 types of soils, Então, entre essa recitação e a interpretação da parábola do semeador e dos 4 tipos de solo, Jesus tells the disciples about his use of parables to conceal the teaching from the multitudes. Jesus fala aos seus discípulos que ele usa as parábolas para conceber um ensinamento às multidões. But his intent is to reveal it to them. Na verdade, ele está dando um ensinamento velado, mas a intenção é que ele revele para eles. To them he's saying that he has been revealed the secret of the kingdom of God. Para eles, Jesus está dizendo que o segredo do reino de Deus está sendo revelado. This literally means a mystery. Isso literalmente significa um mistério. Some aspect of the kingdom of God had not been revealed before. Alguns aspectos do reino de Deus não haviam sido revelados antes. So the parables reveal the first part of the secret. Então as parábolas revelam a primeira parte do segredo. The kingdom will begin with scattering a few seeds. O reino vai ser iniciado com o semear de algumas sementes And only a few will take root. e somente algumas vão ter raiz. But they will grow into a vast kingdom. Mas elas crescerão dentro de um reino muito And this growth will precede the return of Christ. E esse crescimento vai preceder o retorno de Cristo. He's going to return for a huge harvest. Ele vai voltar para uma grande colheita. A huge tree that has multiplying fruit. Uma grande árvore que tem multiplicado seus frutos. This is what he's talking about when he told those who left their families because of following him. Isso é o que ele fala a respeito quando ele fala àqueles que deixaram suas famílias para segui-lo. That they would receive a family that's 100-fold the size of what they had before. Que eles receberão uma família que é 100 vezes maior do que a família que eles deixaram. So what is the secret that he's saying? Então qual é o segredo que ele está falando aqui? The coming of the Messiah was not the secret.
A vinda do Messias não era um segredo. There's over 300 New Testament prophecies that speak about Tem this. mais de 300 profecias do Velho Testamento que falam sobre a vinda. The secret was not that he would die for their sins. O segredo não é que ele morreria pelos seus pecados. We see that clearly in the Song of the Servant passages of Isaiah. Nós vamos ver isso bem claramente na canção do servo, nas passagens de Isaías. His return to set up his full global kingdom and restore the earth was not the secret. O seu retorno e a inauguração do reino em todo o globo não era nenhum segredo para eles. We could see this already prophesied in Zechariah 14 and Isaiah from chapters 40 to 66. Nós vemos isso profetizado em Zacarias 14, depois em Isaías do capítulo 40 até o 66. So all of those things were not the secret. Então tudo isso não era um segredo. But the founding of his new community was the secret. Mas o fundamento, ou a fundação da sua nova comunidade era um segredo. A mystery that had not been revealed Um mistério que ainda não havia sido revelado. in the past revelations of the prophets in the Old Nenhuma das Testament. revelações passadas dos profetas do Antigo Testamento. Ephesians chapter 3, 1 to 13 is an amazing confirmation of this. Efésios 3, do 1 ao 13, é uma maravilhosa confirmação de tudo isso. We see in these scriptures the church is a mystery. Nós vemos nas Escrituras que a igreja é um mistério. This new community Christ was forming around himself. Essa nova comunidade que Cristo estava formando em torno dele. This community, the new community, Essa nova comunidade, the church, a igreja, was a mystery era um mistério that's embedded in the parables, que está lá dentro das parábolas. only to be fleshed out between Jesus and the Gospels over a 30-year period. Somente para ser mostrada entre Jesus e os evangelhos num período de 30 anos. While the disciples and their Jewish churches throughout this new community Enquanto os discípulos e suas igrejas judaicas dentro dessa nova comunidade, they thought this new community would remain a remnant of Israel. eles pensavam que essa nova comunidade ia ser um remanescente de Israel. But through the apostle Paul, the full revelation of the mystery became complete. Mas através do apóstolo Paulo, a revelação completa desse mistério se tornou completa. While some say Christ is the mystery, that's not the case. Enquanto alguns pensam que Cristo é o mistério, na verdade esse não é o caso. The church, this new community that he began during his ministry, A igreja, essa nova comunidade que ele iniciou durante o seu ministério, would become his bride. Viria a ser a sua noiva. And we see later in Revelations 21, E nós vamos ver depois em Apocalipse 21, his bride, a sua noiva, the New a Jerusalem, nova comes Jerusalém, down from heaven vem do céu and is the centerpiece of the kingdom of God. e é a peça central do reino de Deus. Then it's the earth and heavens are renewed and the kingdom is fully complete. Então, céus e terra são renovados e o reino é completamente So terminado. the church is the tangible kingdom in this phase of the kingdom. Então, a igreja é o reino tangível nesta fase do The reino. kingdom is here. O reino está aqui, It has arrived. ele chegou, It's in the form of his new community, está na forma da sua nova for comunidade, which a plan is carefully designed na qual um plano foi cuidadosamente that desenhado. would stun the entire watching world. E depois todo mundo ficaria admirado, Even the heavenly rulers and authorities. mesmo as autoridades e potestades dos céus. An amazing plan has been revealed E um plano maravilhoso foi for revelado. carefully designed charismatic communities E para desenhar cuidadosamente comunidades to querigmáticas multiply worldwide para que seja multiplicado por todo mundo into this new community, nessa nova comunidade, which is Christ's church. o que é a igreja de Cristo. It's really the church Na verdade, a igreja, is the hidden secret que é o segredo escondido through the ages através dos tempos of how God was going to establish his kingdom. em como Deus estabeleceria o seu reino. This for us has to bring so much significance to the work that we do. Isso para nós tem que trazer tanta significância pelo trabalho que nós fazemos. If we can understand God's wisdom Se nós pudermos entender a sabedoria de Deus in building the church. em construir ou edificar a igreja. We look at the heart of the Kerygma story Nós olhamos para o coração da história querigma, as looking at the attention of Jesus' statements about his own coming, death, and resurrection.
Voltando a nossa atenção para as afirmações de Jesus sobre a sua vinda, morte e ressurreição. As Mark was making his defense to the churches Conforme Marcos estava fazendo a sua defesa para as igrejas, concerning this proclamation of the gospel of Peter a respeito dessa proclamação do evangelho por Pedro and the other apostles that were delivered to the churches, e dos outros apóstolos que estavam entregando isto à igreja, these statements became central. essas declarações se tornaram centrais. They were written in a format where Jesus was laying out a charismatic statement. Elas foram escritas num formato em que Jesus estava lançando, ou entregando a sua proclamação. It was built on Peter's sermons after the Spirit came at Pentecost. Ela foi edificada sobre o sermão de Pedro depois do Pentecostes. And they were placed strategically in 3 chapters in the book of Mark. E eles foram colocadas estrategicamente em 3 capítulos no livro de Marcos. Prior to Jesus' final journey to Jerusalem. Antes de Jesus, ou antes da viagem final de Jesus a Jerusalém. They become the heart of this kerygma. Elas se tornaram o coração do querigma. He recorded these 3 statements by Jesus Ele registrou essas 3 declarações de Jesus concerning his death, burial, and his resurrection. a respeito da sua iminente morte, sepultamento e ressurreição. And if you examine these carefully, you'll see how consistent it is with the delivery of the apostles to the churches. E se você examinar cuidadosamente, essas declarações vão revelar um tipo de declaração querigmática consistente com aquela que foi entregue pelos apóstolos às igrejas. It's a significant part of Mark's argument that this is the proclamation that the churches have embraced. É uma parte significativa do argumento de Marcos de que o querigma, de que as igrejas abraçaram o querigma, That help these churches to emerge, que ajudam as igrejas a emergir, even among the Gentiles, mesmo em meio aos gentios, as Jesus intended. como Jesus teve a intenção. In these 3 narratives, we can see the coming death, burial, and resurrection. Nós vamos ver nessas 3 narrativas a vinda, a morte e It was central to Jesus' focus and strategically placed in Mark. nós vamos ver a morte, a sepultamento e a ressurreição, que eles foram centrais no foco de Jesus e estrategicamente colocadas por Marcos. So we ask ourselves 3 questions. Então nós fazemos aqui 3 perguntas a nós mesmos. Why do they appear here? Por que eles aparecem aqui? Why were they written in a formulaic fashion? Por que elas foram escritas em uma forma? And what's the elements of this formula? E quais são os elementos dessa fórmula? Let's kind of answer this in a reverse order. Vamos responder numa ordem reversa, There's some common elements in each one of these sections. porque existem vários elementos comuns em cada It seção. relates to the Son of Man, Relativos ao Filho do Homem, that he would undergo a great experience. que ele iria passar por uma experiência muito grande. He would be rejected, betrayed, and handed over. Ele seria rejeitado, traído e entregue. That he would be mocked, spit on, flogged, and even killed. Eles tirariam um sarro dele, seria cuspido, seria morto. But after 3 days, he'll stand up again. Que depois de 3 dias ele He will ressurgiria. rise again. Ele ressuscitaria. So why were they written in this sort of statement form? Mas então por que eles foram escritos nessa forma de declaração ou nessa declaração tipo fórmula? We have to remember what Mark is doing here. Nós temos que lembrar do que Marcos está fazendo aqui. We first looked at this in the first part of our topic today. Nós olhamos nisso na primeira parte do nosso seminário hoje. We saw how he began with the beginning of the gospel. Nós vamos ver como nós começamos falando sobre o início So do Mark evangelho. calls our attention right at the beginning Marcos então chama a nossa atenção logo no início to the good news of Jesus Christ, the Son of God. para as boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Really, this good news is the gospel. Realmente essas boas novas são o evangelho. And he's explaining the origin of the gospel that the churches are embracing.
E ele está explicando aqui a origem do evangelho que as igrejas estão abraçando. The second phase is proclaiming the good news. A segunda fase é proclamando as boas novas. So Mark is one charismatic narrative. Então, Marcos é uma narrativa querigmática. The passage reinforces the statements that emerge from the apostles. A passagem fala de novo sobre, ou reforça aqui, eles são declarações que emergem dos apóstolos, It was delivered to the churches. que foi entregue às igrejas. We can trace this from Paul and then to Peter. Nós podemos rastrear isso de Paulo e depois até Peter. In 1 Corinthians 15, 1-7, Em 1 Coríntios 15, 1-7, Paul says the good news he proclaimed Paulo fala que as boas novas que ele proclamou was handed down to him. foram transmitidas a ele. It's an authoritative transmission. E ele recebeu de uma forma impositiva, autoritativa. And then he gives the gospel in this formula-like statement. E depois ele passa o evangelho de uma forma de declaração. In 1 Corinthians 15, 3 and 4. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas and then the 12. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. And then you read the verse. Verse 3 and 4. I think I have only the 3. E depois ele foi visto por Pedro. 1 Coríntios 15, desculpa, irmãos, eu só peguei um versículo aqui. 15, 3 e 4. Isso, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Nós fomos até os 5. So what Paul said Então, o que ele fala aqui is essentially the same statement that Jesus made 3 times é essencialmente a mesma declaração que Jesus fez 3 vezes, as he's describing his own coming death and resurrection. conforme ele estava descrevendo sua própria morte e ressurreição. We see Peter also building on the same statement Nós vamos ver Pedro construindo sobre essa mesma declaração in the 5 sermons that we see in the book of nos Acts. 5 sermões que nós vemos no livro de And Atos. his statement looks like this. E a sua declaração parece com algo assim: Every nation is acceptable. toda nação é aceitável. And you know the message. E você conhece a mensagem. Jesus Christ is Lord of all. Jesus Cristo é Senhor de It tudo. begins with the baptism of John. Começa com o batismo de He went João. about doing good. Ele andou He fazendo died, bem, was buried, and was resurrected. morreu, foi sepultado, He appeared to ressuscitou, many. apareceu a He'll muitos. return as judge of the living and the Ele dead. voltará como juiz dos And vivos e dos everyone who mortos. believes receive forgiveness. Todos os que creem recebem perdão de pecados. So the core statement that was given by Jesus, Então, o cerne da declaração que foi dada por Jesus, but it wasn't all put together until after Jesus left and sent his mas não Spirit. foi tudo realizado até depois que Jesus partiu e And enviou seu after Espírito. Peter delivered these E sermons. depois que Pedro proferiu seus 5 sermões. This became the authoritative statement of the gospel Isso se tornou a declaração impositiva do Evangelho, that Paul acknowledges was passed down to him que Paulo reconhece que foi passado para ele and that it was presented to the e Corinthians. depois passado para os coríntios. So an important set of observations can be made here. Então, um importante conjunto de observações pode ser feito aqui. In addition to the things that Jesus spoke of in Mark, Adicionando àquilo que Jesus falou em Marcos, Peter added the element that their sin would be forgiven when they believed in Jesus' death and resurrection. Pedro adicionou o elemento que os seus pecados podiam ser perdoados, seriam perdoados quando eles crescem na morte e ressurreição de Jesus. Both John the Baptist and Jesus spoke of the forgiveness of sins in Mark. Jesus e João pregaram sobre o arrependimento de pecados ou perdão de pecados em Marcos, But it wasn't added to Jesus' 3 statements. mas não foi adicionado às 3 declarações de Jesus. It was a general forgiveness. Esta foi um perdão geral. Receiving, the being receptive of John and Jesus' general call to repentance to the nation. Sendo receptivos aos
chamados gerais de Jesus e João para arrepender como nação. And obviously, what was about to happen in Jesus' death Obviamente, o que estava para acontecer na morte de Jesus and his e resurrection, na sua ressurreição it made that permanent and a prerequisite for entering into the kingdom. fez disto permanente e um pré-requisito para entrar no reino. And both Paul and Peter make that connection. E tanto Paulo quanto Pedro fizeram essa conexão. So Mark has a very tight proclamation statement. Então Marcos e Paulo fizeram uma declaração. And in a defense of the statement that was handed down by the apostles to the Jewish churches, E como defesa dessa narrativa, foi passado aos apóstolos para as igrejas judaicas and eventually this is handed to Paul and the Gentile churches. e eventualmente foi passado para Paulo e para as igrejas gentias. So as to the churches, Mark confirms the gospel was delivered to them. Então, para as igrejas, Marcos confirma o evangelho que foi entregue a eles. He's giving a broader context to fully understand and fill out the statement. A ele foi dado um contexto mais amplo de uma compreensão geral que preenche essa declaração And he gives them full confidence in what they had received. e dá a eles uma confiança total de tudo aquilo que eles têm recebido. So this would have had a stabilizing effect on the churches. Então, isso teria tido um efeito estabilizador nas igrejas. Who were being bombarded with charges to abandon this because it's a false gospel. Que estava sendo bombardeada para deixar ou para coisas para que eles deixassem ou abandonassem esse evangelho falso, Particularly as the apostles were beginning to die off. principalmente conforme os apóstolos estavam começando a morrer. So this has huge implications for us as churches in any era. Então, isso tem enormes implicações para nós como igrejas em qualquer tempo. The gospel must be accurately handed down to the churches. O evangelho precisa ser passado às igrejas de maneira bem correta So that we can be good stewards of it, para que nós possamos ser bons dispenseiros disso and also to be able to communicate this in every e generation. também sermos capazes de comunicar este evangelho a todas as gerações. In addition, Em adição, when communicating the gospel, quando comunicando o evangelho, it begins with a statement of some formula nature, ele começa com uma declaração de uma natureza tipo fórmula. and then it needs to begin to build on a larger charismatic nature as necessary. E depois ele tem que começar a construir uma narrativa querigmática mais ampla conforme necessário. But it does so after being rooted in the teaching of Jesus as delivered by the apostles to the churches. Mas, de novo, ele só pode ser feito depois de ser enraizado nos ensinamentos de Jesus e que foram entregues pelos apóstolos às igrejas. We're going to look at this issue now of what we call the Great Commission. Nós vamos dar uma olhada agora naquilo que nós chamamos de a Grande Comissão, Because at the end of Mark and Matthew and Luke, que está no final de Marcos, Mateus e Lucas. there was a charge for them to take the gospel to the entire world. Tem uma cobrança para que eles passem ou preguem o evangelho para todo mundo. We want to look at the commission itself. Nós vamos olhar para a comissão, para a grande We comissão. want to look at who was given to Nós vamos olhar para quem ela foi dada and what was the message of that e commission. qual a mensagem dessa comissão. And we'll examine the essence of the message as the full proclamation itself. E nós vamos olhar a essência dessa mensagem e como ela foi proclamada por completo. It is very good news São ótimas novidades and very attractive e muito atrativas. if we develop the ability to
communicate the entire storyline. Se nós desenvolvermos a habilidade de comunicar toda a história, a linha histórica. We want to work on a brief summary of the proclamation of the good news. Nós vamos trabalhar na construção de um breve resumo da proclamação das boas We want to novas. discuss the essence of that proclamation Nós vamos discutir um pouquinho a essência dessa proclamação. as Mark recorded of Jesus' 3 predictions of his coming death and resurrection. Conforme Marcos registra sobre Jesus as suas 3 predições da sua morte, sepultamento e ressurreição. Because this summary needs to be included in as we continue to proclaim the kingdom of God. Porque esse resumo precisa ser incluído conforme nós continuamos a proclamar o reino de Deus. Both Jesus' inauguration of the kingdom and also his context for explaining the kingdom. Tanto a sua a inauguração do reino de Jesus, quanto o contexto da explicação do reino. And it must also include the context of a new community. E também inclui o contexto de uma nova comunidade. What's the role of the new community Qual é o papel dessa nova in the comunidade? global communication and progress of this gospel? Nessa comunicação global e nesse progresso do Evangelho. And this will give us a solid foundation for keeping our churches stable E isso nos dará uma fundação sólida em manter a nossa igreja estável. in the commission that Jesus has given us. E na comissão que Jesus nos deu. We'll look at these key scriptures in Mark 16, Nós vamos olhar para essas chapters 3 and 10. escrituras chaves aqui em Marcos, no capítulo 16, 3 e 10. First of all, in Mark 16, verse 9 to 20, Primeiro de tudo, em Marcos 16, do 1 ao 20. we have to look at this passage because you have to ask yourself the question, is it really Mark saying this? Nós temos que observar essa passagem porque, na verdade, você precisa se perguntar, será que é Marcos mesmo falando isso? In both Gospels, the Gospel of Mark might have 2 different portions of an ending. Nos evangelhos, no Evangelho de Marcos, existem 2 finais para ele. And so there's a shorter version that just has 1 verse, Tem uma versão menor, que é só um verso, and another one that has a longer version. e depois tem uma outra versão com mais longa. And because this is an issue of canon, E por ser este um problema do canon, we have to decide, is this really an accurate version? nós temos que decidir se esta é, na verdade, uma versão Did- correta. Did the early church accept Mark's gospel as written in full view? A igreja primitiva aceitou o Evangelho de Marcos como na sua totalidade And put this into the canon of Scripture? e colocou isto no canon da Escritura. And while I don't want to spend a lot of time on this, we would find out from many of the 2nd century church leaders Ao mesmo tempo que eu não quero passar muito tempo neste problema, nós temos aqui, nós vamos encontrar pontos dos líderes do 2º século, whether it was Justin Martyr, Tatian, or Irenaeus, but they all affirmed that the longer version was part of the canon. que seja Justin Martyr ou Tatian ou Irenaeus, eles declaram que esse era parte do canon. And it was rarely a question for the second half of the 2nd century until the 19th century. E não houve muito questionamento da segunda parte do 2º século até o século XIX. So if the early church accepted it as the canon, Então, se a igreja primitiva aceitou Marcos como parte do canon, I believe we should as well. eu acredito que nós deveríamos também. Before we look at this chapter 16, Então, antes de nós olharmos para o capítulo 16, we look at the context of the beginning part of that chapter. nós vamos olhar um pouquinho do contexto da parte inicial daquele capítulo. This section is interesting in light of the brief type of shape that Mark's story takes. Essa sessão é particularmente interessante sob a luz da forma em que Marcos
fala. In these first 8 verses, we see the resurrection very clearly documented. Nos primeiros 8 versículos nós vamos ver a ressurreição claramente documentadas. In one sense, this ends the whole narrative. Em um senso, de uma forma, isso aqui acaba ou termina com toda a narrativa. If the purpose is to fill in around just a simple statement of what was delivered by the apostles to the churches. Se o propósito é de preencher somente aquilo que os apóstolos entregou às igrejas, In verse 9 to 13, nós vamos ter os versos 9 ao 13. Mark adds witnesses to the narrative, Marcos adiciona testemunhas à narrativa, which is important to the fact that this message had been handed down to Paul and to the churches. o que na verdade é importante pelo fato de que essa mensagem foi passada para Paulo e para as igrejas. In 14, verse 9 to 14, Nos capítulos 14, do 9 ao 14, Mark had laid a foundation for belief being part of the charismatic statements. Marcos lança uma fundação para a crença ser parte da declaração querigmática. Something that Peter speaks of in all the sermons in the book of Acts. Algo que Pedro fala em todos os 5 sermões do livro de Atos. The fact that the disciples did not yet believe is mentioned twice. O fato de que os discípulos ainda não acreditam é mencionado 2 vezes. So Jesus directly added it to his statement in verse 6. Então Jesus diretamente adiciona a sua declaração do versículo 6. The one who believes and is baptized will be saved. Quem crer e for batizado será salvo. Note that's what Peter says in Acts chapter 2. Veja que isso é o que Pedro fala em Atos 2. So now we can turn our attention to the first recording of many called the Great Commission. Então agora nós podemos voltar a atenção para aquilo que muitos chamam de a Grande Comissão. This is the first recording in the canon of a commission. Essa é o primeiro registro no cânon sobre a comissão. Because Mark is the one that wrote this first Porque gospel. Marcos é aquele que escreveu o primeiro evangelho. So the essence of the commission, Então a essência da comissão, as described by Mark, como descrevida por is Marcos, this. é essa. Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation. Vai ao mundo todo e proclame o evangelho a toda criatura. And then in verse 20, E depois no verso 20, and he says they went out and proclaimed the good news everywhere. ele diz que eles foram para todas as partes e proclamaram o evangelho em todos os lugares. 2 times we see him using this phrase, proclaiming the good news. 2 vezes nós vamos ver ele usando a frase proclamar as boas novas. Think back to Mark 1:14. Pensa lá atrás em Marcos 1:14. What was Jesus doing? O que Jesus estava fazendo? He was going about proclaiming the good news. Ele estava proclamando as boas novas. What was his message? Qual era a sua mensagem? The time is fulfilled. O tempo está cumprido. The kingdom of God has come near. O reino de Deus é chegado. Repent and believe in the good news. Arrependei-vos e credes nas boas novas. So do the Evangelho. kingdom of God is part of the good news. Então, o reino de Deus é parte das boas novas. It's the proclamation of the gospel. É a proclamação do evangelho. This is where the book starts. É aqui que o livro inicia. The essence of the good news is now complete with the burial, death, and resurrection of A Jesus. essência das boas novas agora está completa com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. But what about the nearness of the kingdom of God? Mas e a respeito da proximidade do reino de Deus? Which was at the heart of Jesus' message. Que estava no coração da mensagem de Jesus. The kingdom of God is part of the message, O reino de Deus é parte da mensagem. and it needs to be part of the good news that's proclaimed. E precisa ser parte das boas novas conforme ela é proclamada. So what do we know about the nearness of the kingdom of God from Mark's gospel? Então, o que sabemos sobre a proximidade do reino de Deus a partir do evangelho de Marcos? In chapter 4, we saw that the kingdom of God is a mystery. Nós vimos no capítulo 4 que o reino de Deus é um mistério It includes the whole new plan, e que inclui todo um plano novo, a new community that has not been revealed before.
Uma nova comunidade que ainda não foi revelada antes. one which will grow throughout the earth. É uma comunidade que vai crescer por toda a terra. We looked at two passages in which Jesus talked about this new community. Nós olhamos para duas passagens que Jesus fala a respeito dessa nova comunidade. In Mark chapter 3 and also in chapter 10. Marcos capítulo 3 e depois Marcos 10. This contains the vital part of Mark's proclamation. Elas contêm a parte vital da proclamação de Marcos. Christ's real family, A família real de Cristo, who will join him in the kingdom of God, que se unirá a ele no reino de Deus, is made up of those who choose to leave their families and heritage and follow him. é feito daqueles que escolhem deixar suas famílias e herdar e seguir a ele. This family will multiply. Essa família vai se multiplicar, They will have eternal life. eles terão vida eterna. And how does this broaden our proclamation? E como que isso abrange a nossa proclamação? What are we proclaiming? O que é que nós estamos proclamando? How should we define the proclamation of this new community? Como que nós deveríamos definir a proclamação dessa nova comunidade? As we can see, it includes Jesus was announcing and now inaugurating. Conforme nós podemos ver, Jesus estava incluindo uma... Can you repeat that, please? Yes, it includes all that Jesus was announcing and now inaugurating. Como nós podemos ver, inclui tudo que Jesus estava iniciando e também inaugurando. So what does this proclamation look like? Então, como que essa proclamação se parece? We don't want to try to just reduce it so much, Nós não estamos tentando reduzir muito ela, but here's a shot at trying to be concise in the heart of the theology of Mark. mas aqui está uma versão mais curta para tentar ser conciso com aquilo que Marcos está And proclamando. we're considering this in light of the 30 years between Jesus and the gospel being E written. nós estamos tentando conceber isso à luz dos 30 anos entre Jesus e os evangelhos. So the proclamation of the good news Então, a proclamação das boas novas was a whole kingdom proclamation. era uma proclamação do reino por completo. The kingdom of God has arrived through Christ launching his new community. O reino de Deus havia chegado através de Cristo, que estava lançando ali a sua nova comunidade, His new family, which is the a church. sua nova família, que é a igreja. And anyone can become part of this new community. Qualquer um pode fazer parte dessa nova It's a comunidade. tangible community. É uma comunidade tangível, By embracing the message of the story of Jesus abraçando a história da mensagem de Jesus and becoming a follower of Jesus based upon the statement that Mark brings us. e se tornando um seguidor de Jesus baseado naquilo que Marcos falou. And if we will repent and believe, Se nós nos arrependemos e crer, we can be part of this spontaneous expansion of the gospel. nós podemos fazer parte desse crescimento espontâneo do Evangelho. This good news, Essa boa nova, this message, essa mensagem, and that which will take place in forming and multiplying networks of small, authentic communities of faith. e é isso que vai acontecer formando novas comunidades daquilo que está sendo anunciado, da igreja. These networks of communities Essas redes de comunidades will continue to grow worldwide vão continuar a crescer por todo o mundo until Christ returns, até que Cristo volte, until he fully sets up his kingdom with the entire church as his centerpiece, the bride. até que ele completamente inaugure possa instalar o seu reino na terra, que é a igreja, e a sua peça central, que é a sua noiva. This is the kingdom message that Mark proclaims. Essa é a mensagem do reino que Marcos está proclamando. This is the proclamation. Essa é a proclamação. This is the good news. Essas são as boas novas. Beginning in Jerusalem Começando em Jerusalém, and go out into the entire world, indo por todo o reino, from o east mundo, to west. do leste até o oeste. This is the mystery of the kingdom. Esse é o mistério do reino. This is the mustard seed that will grow globally. Esta é o grão de mostarda que vai crescer globalmente. This is the family that will grow 100-fold. Essa é a família que vai crescer 100 vezes mais. This is the tangible kingdom on earth waiting his return. Esse é o reino tangível na terra
esperando pela sua volta. The churches to which Mark was writing As igrejas às quais Marcos estava we're escrevendo now beginning to understand the nature of this global enterprise. estava agora começando a entender a natureza desse empreendimento global. It was to go to the entire world. Ela precisaria ir para todo mundo. Those that did not believe Aqueles que não crescem would not be saved from judgment. não seriam salvos do And julgamento. the coming judgment, E o julgamento que viria, or perhaps even the one that just happened, ou talvez aquele que estava acontecendo naquele momento, on non-believing Israel was predicated. naquele Or predicted. ou naquela Israel que não cria, estava sendo agora predito. The proclamation of the good news A proclamação do evangelho was some great idea. é uma It was ideia profound. muito grande, muito profunda, And yet, somehow in the West, e ainda assim, de alguma forma no oeste, we have reduced it to some formula no ocidente, ela é frequentemente reduzida a uma forma bem that's simples. devoid of the context of the life and beauty of Jesus' plan Uma forma que é desprovida do seu maravilhoso contexto de vida for the inaugurating of his kingdom. e da beleza do plano de Jesus para inaugurar seu reino. And therefore, there's much confusion in the E, church. portanto, há muita confusão na igreja. We somehow reduce the Great Commission De alguma forma, nós reduzimos a grande comissão in its message na sua mensagem to something so narrow para algo tão estreito that we rob the message of the fullness of its impact. que nós roubamos a mensagem da sua compleição e do seu impacto. And if we reduce the commission to simply individuals sharing the message, E se nós estamos reduzindo a grande comissão em mensagens compartilhadas por indivíduos, and we detach it from the tangible kingdom context, e se nós desconectarmos essa mensagem do contexto tangível do reino, become isolated, se tornar it isolado, becomes impersonal, ela vai se tornar impersonal and it doesn't communicate the grandness of God's plan. e ela não vai comunicar a grandeza do plano de Deus. Look, I see so many churches Veja, eu vejo tantas igrejas that are following a business model, que estão seguindo um modelo de negócio and they're just trying to survive. e estão somente tentando sobreviver. I think we've lost sometimes the grandness of God's Great Commission. Eu acho que às vezes nós perdemos a grandeza da grande It's comissão. important for us to understand the design in which He's made us. É importante para nós entendermos o desenho que ele tem feito para nós. That in order for us to have this good news expressed, E para que nós tenhamos essa expressão das boas novas, we must understand the global proclamation of the good news. nós temos que entender a proclamação global das boas novas, It's meant to be proclaimed da forma como ela a intenção que in ela the seja context of proclamada, Christ's design, no contexto do desenho de Cristo, His church. a sua igreja. We can't separate the Gospels from the epistles. Nós não podemos separar os evangelhos das We can't epístolas. separate Paul from Christ. Nós não podemos separar Paulo de Cristo. We can't separate our individual church walk from the church. Nós não podemos separar o nosso caminhar individual do caminhar da igreja. We must grow in maturity Nós temos que crescer em maturidade and look at the plan that God has e olhar para o plano que Deus tem to go from Jesus to the Gospels. para irmos de Jesus até os evangelhos. To understand that we have been, by God's majesty, Entender que nós temos pela majestade de Deus and even by His mystery that's been revealed, e mesmo pelo seu mistério que ele tem revelado, we are part of the church. nós somos parte da The igreja. church is important to God. A igreja é importante para And it's Deus. through the work of the church E é pelo trabalho da igreja that we can reach the world. que nós podemos alcançar o mundo. And we need to be established in that E proclamation, nós temos que estar estabelecidos naquela proclamação, established in the teaching, estabelecidos no ensinamento. and then do the work that He's called us to E do então fazer o trabalho que ele nos chamou para fazer, to be able to impact the world around us. para termos condições de impactar o mundo à nossa volta. Amen. Amém? Amen. I have a few minutes before we shift to Matthew. We're going to break in a few minutes, but if there's any questions that anyone would have or comments at this point, Nós vamos Como é que fazer aqui um break daqui a pouquinho, mas se tiver algum comentário ou pergunta que alguém queira fazer, Eu tenho uma pergunta.
I have a question, Pastor Joel. Yes. Pouco atrás, o companheiro falou que da revelação do grande mistério que é para o inimigo, que é a igreja. Eu falo no Antigo Testamento, é a igreja. A igreja é o mistério. O mistério, o segredo não é o Messias, não é aquele que morreria pelos nossos pecados, nem a inauguração do reino global de Deus, incluindo os gentios, mas a fundação da nova comunidade. Sim. Posso traduzir, pastor? Por favor. We spoke a little bit before about the mystery, the great mystery that God had for us, which is The church. The church. It wasn't the death, it wasn't the resurrection, it wasn't all the things that we saw, but the church. Mas eu queria saber se ele teve que... O inimigo esperava, se ele tinha um entendimento, se ele entendia que o Messias seria filho de Deus. Ou seja, estou falando do nascimento virginário, do nascimento poderoso pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Se isso também não era um mistério para o nosso inimigo. Yeah. O nascimento virginário. He's asking if in your understanding, although the mystery is the church, if the virginal birth of Jesus as the Son of God, if it was known by the enemy or if it was a secret for the enemy as well. If you understand that way. Yeah, it had been prophesied, so we know that, that part wasn't a mystery, right? Pelo fato de ter sido profetizado, essa parte não era um mistério também. As far as whether the enemy knew Jesus had been virgin born, that's something I don't know. But what I'm talking in terms of this mystery is the Old Testament didn't specifically speak of the church as being a called out community. Ele não com relação ao inimigo esperar ou não, ele não sabe, ele não tem essa resposta, porque havia sido profetizado, porém, a igreja não havia sido profetizado no Velho Testamento. E, portanto, esse era o mistério que é entendido aqui. So the emphasis you see a lot of times on the building of the temple. A ênfase que nós vemos muitas vezes na construção do templo. But Jesus then says, I am the temple. E depois Jesus vem e fala, eu sou o templo. And so the temple was really built on him. Então o templo, na verdade, foi construído nele. So, it was something that was hidden in his initial thoughts. I mean, when the early church saw their context of understanding was Israel, the nation. Quando a igreja primitiva viu o contexto deles nessa their context. Their understanding was that God would work through the nation. O seu entendimento era que a igreja, que Deus trabalharia sobre a partir da nação. But he worked through the called out people of faith. Mas ele trabalhou através do povo que foi chamado pela fé. Which transcended the nation. Que transcendeu a nação. But even through the book of Acts, you see how the disciples had to be transformed in their thinking to receive that message. Mesmo no livro de Atos, nós vemos como os discípulos tiveram que ser transformados na sua forma de pensar para que eles recebessem, ou para que eles transmitissem a mensagem. Because even though he said, go out to the world. Que apesar dele ter dito ide por todo mundo, it took some time for them to get the understanding that it was beyond Israel. Levou tempo para que eles entendessem que era além de Israel. Yeah, we see that in Acts chapter 15. Nós vamos ver isso em Atos 15. When they're trying to reason around the idea of can the Gentiles be saved without becoming Jews? Dentro do momento que eles estão discutindo se gentio poderia ser salvo sem se tornar judeu. This is all part of the revelation that was coming to what the church was about. Isso era parte da revelação
da igreja que depois ia ser dada. So the Spirit of God was giving revelation as the movement was taking place. Então o Espírito de Deus deu a revelação conforme o movimento foi acontecendo. In almost all of the Gospels after that, Então, e depois todos os evangelhos if depois we disso, can understand them as being written after the church was birthed, se nós entendermos isso como sendo escrito depois do nascimento da it igreja, comes back to substantiate that there was a called out people. Vem para nos substanciar que havia um povo que seria That chamado, was part of Jesus' intention from the que era beginning. parte da intenção de Jesus desde o início. Okay, wonderful, thank you. Eu acho que tem um outro assunto aqui que a gente pode voltar por isso particularmente depois, que acho que eu dei uma escapadinha aqui do centro do nosso assunto, me desculpe. Obrigado. He thinks after he's going to ask or come back to another issue because he says, I think I went a little bit out of the main issue. Oh, Yeah. okay. Right, so do you Tudo want bem. to begin or break it and then start? O senhor prefere dar o break agora We e got about depois 15 minutes, voltar e continuar direto ou quer começar agora e depois quebrar no meio? Eu acho que é bom perguntar para o pessoal ali, porque eu acho que eu sou mais forte do que para ir. Quer tomar um café, pessoal? O pastor Joel paga o café. We good? O pessoal está pedindo para tomar um café, pastor. Good evening. Tá bom. Ok? We're gonna have a break. Okay, folks, stop.